aqui é um sistema onde ele é composto de um captador, um amplificadorzinho de áudio e uma solenoide. O amplificador ele capta pequenas vibrações da corda, amplifica e a solenoide reproduz na corda. Então ele começa a botar a corda em movimento por realimentação, por feedback magnético. É esse sistema que eu usei depois no vírus, né? Fui usar depois no vírus. E fui descobrir essa questão do deslocamento do carrinho, que dá um efeito dos diferentes harmônicos. Aqui está fixo, então não rola esse efeito. Aí eu trouxe mais alguns trechinhos de vídeos de uma outra produção minha, que são os instrumentos, que são obras que pode ser usada para música, né? Aqui é o berimbau eletrônico. Também é um projeto aqui se aproximaria de um processo de luthier, né? De construção de instrumento de madeira. Aqui é o som cru do berimbau plugado no amplificador. Aí aqui com o wah-wah, o efeito do wah-wah. Por ser um instrumento elétrico, você tem essas possibilidades de colocar efeito, né? Aqui um overdrive. Tocando com arco, então, são muitas possibilidades, né, de execução. Minha formação é como músico, apesar de eu ter uma certa promiscuidade de me meter com artes plásticas e com vídeo, trabalhos com imagem, mas na verdade o centro de tudo que eu faço vai ter a ver com o som sempre, né? O som às vezes musical e às vezes não tão musical assim, né? Pelo menos na opinião dos outros. Eu atuo sozinho ou com o meu coletivo musical que se chama Projeto Axial e tanto sozinho quanto com o Axial a gente tem uma série de trabalhos de ocupação de espaços, né, com instalações sonoras, que é uma das vertentes, ou com sonorização ao vivo de filmes, mas uma sonorização, evidentemente, não nos moldes tradicionais. A ideia da construção de uma performance que lança a mão um pouco das possibilidades contemporâneas para ambientar filmes que geralmente não são contemporâneos, pelo contrário, eles são bem antigos, né? Então, a gente também sonorizou alguns filmes do Buster Keaton, que é um cara super interessante, porque ele é um certo virtuose do clown contemporâneo do Charles Chaplin. Ele foi um pouco ofuscado pela carreira do Chaplin, né? Mas é um cara fantástico, super cheio de truques e
e bem-humorado, tal, é muito bacana. E a gente pôde fazer trilha sonora para os filmes dele, só que uma trilha sonora feita à nossa maneira e a gente, evidentemente, se permitindo liberdades bastante questionáveis, assim. Acho que os estudiosos mais severos do cinema tradicional vão ficar um pouco em conflito com o que a gente faz. Mas a nossa proposta é, na verdade, no fundo, uma reapropriação e uma remixagem desse material, né? Outro projeto que foi citado aí, que é o Bagagem, que na verdade é esse software aqui, que foi uma estratégia nossa do Projeto Axial para lançar o nosso terceiro trabalho, o terceiro disco, particularmente no momento onde a indústria fonográfica e o mercado brasileiro estava absolutamente barata tonta, assim, não sabendo o que fazer com relação à internet, às crises e chorando as pitangas por aí. E a gente, com um trabalho novo para lançar, assim, eu pensei assim, bom, não vou ficar à mercê da falta de criatividade de um mercado totalmente viciado. Então, um catálogo de discos que hoje em dia não é mais só do Projeto Axial, são vários artistas, né? E esses discos, para cada música, você tem uma visualização, um vídeo, ou uma imagem, uma ilustração que a gente acaba convidando artistas plásticos para produzirem. Uma possibilidade de interação entre os usuários via um feed de comentários próprio do software ou via Twitter, né? Então tem supre aí uma certa necessidade de conexão que as pessoas têm hoje em dia, né? Essa coisa de não conseguir, talvez, ter experiências sem se sentir em rede, né? Então, de certa forma, esse software também supria um pouco esse lado, né? Ele foi muito desenvolvido no sentido de otimizar a dispersão do nosso trabalho, né? Ele funciona via streaming, o sujeito ouve a música que está num servidor, mas depois dele ter ouvido a primeira vez cada música, essa música já está armazenada no computador dele e em plenamente acesso, que nem nessa pasta, tudo que eu ouvi, é que eu deletei os arquivos recentemente, por isso só tem 3 músicas, mas tudo que o sujeito ouviu foi baixado para o computador dele, então é uma forma de distribuição mesmo, né? E foi super bacana, gerou bastante atenção da mídia no momento do lançamento, tal. É bacana e está aí funcionando e ele, como ele se autodistribui, ele já chegou em 30 países diferentes, né, por conta própria. Eu só mandei, na verdade, para o Brasil e acho que eu tinha mandado para Portugal também. E o resto tudo ele foi sozinho, né? Chama Bagagem, ele foi tal qual uma bagagem nas companhias aéreas contemporâneas, foi dar um rolê por aí, né? Hoje eu vou, ao invés de falar mais da minha produção, eu vou focar um pouco num projeto que eu coordeno lá na USP. Eu sou professor da Universidade de São Paulo e
é um projeto que reúne lá um número razoável de pessoas de áreas diferentes e que está começando a ter uma produção que eu acho que é significativa, instigante para a gente pensar um pouco e que, de certa forma, também faz um pouco de contraponto com o tipo de trabalho que o Felipe e o Paulo apresentaram. Esse projeto Mobile é um projeto... Na verdade, ele parte de uma dificuldade ou de um desafio que a gente tem na universidade, que é de unir pesquisa acadêmica, pesquisa científica e produção artística. Quando a gente está na universidade, a gente, de certa forma, está lá para fazer pesquisa, e quando a gente está dentro do campo das artes, né, nem sempre essa conexão entre arte e produção artística, né, e produção científica, produção acadêmica, nem sempre essa conexão se dá de uma maneira muito amigável, né? Então a gente ou faz as duas coisas, ou finge que as duas coisas estão juntas. Então esse projeto nasce um pouco dessa tentativa de fazer isso de uma maneira mais interessante e mais instigante. A gente trabalha muito com a ideia de algo que vem sendo chamado de criatividade distribuída, né? A maioria dos trabalhos não tem um autor só e é difícil localizar quem é que fez o trabalho, porque envolve tanta gente, tantas partes ali, que a maioria das autorias são coletivas. A principal linha, né, que coloca todo mundo junto ali é a ideia de performance e como que essa performance pode abrir novas maneiras, ou não necessariamente novas, mas maneiras interessantes da gente pensar a produção artística. É uma cena de uma das peças que eu vou mostrar um trechinho agora, chamada Ser Voz. Então, nós tínhamos duas intérpretes, a Michelle e a Lilian, lá em Belfast, dois intérpretes em São Paulo, o Vitor e o Julian, e eles têm uma partitura, uma peça um pouco mais controlada, e o que a gente vê é a boca deles, né? A boca é projetada numa grande tela lá em cima. Então, em algum lugar, a boca deles se encontra no meio do oceano, né? A de São Paulo vai para Belfast, as duas de Belfast vêm para São Paulo. Elas são mixadas aí no espaço virtual e depois são projetadas. O que você tem é um pedaço de cada um dos lugares, né? Vê um pedaço da peça. E a peça é transmitida por streaming também de internet. Quem está na internet vê, na verdade, tem uma terceira visão do processo. Tem uma catedral que sobe e um lago que desce. Dá para notar na frente deles tem uma partitura, de fato, eles estão lendo a partitura, mas obviamente existe atraso, existe diferença entre o som que chega de um lugar do outro, mas esse atraso é incorporado. A ideia do delay, do feedback faz parte da própria peça, né? Então eles estão se utilizando não das deficiências, mas da característica da rede para produzir a própria peça. Essa é uma partitura do Mário Del Nunzio, que trabalha com a ideia de partitura de ação. O que o Mário trabalha é a construção de gestos musicais, onde ele nota o movimento do intérprete. Geralmente são movimentos virtuosísticos muito difíceis. Provavelmente ele é a única pessoa que consegue tocar as peças dele. Em que o som não é nem sempre a parte mais importante da peça, mas a tensão do performer em cena, tentando resolver todas as coisas que a partitura demanda, né, faz parte da performance de uma maneira muito forte. O importante não é só tocar as notas ou os gestos na hora certa, mas é conseguir, né, vencer as dificuldades que a partitura impõe.